Boa noite, irmãos. Os irmãos estão percebendo aqui que eu estou de blusa e que está bem frio aqui. A gente vai ficando velho, vai ficando com bastante frio. E eu quero gravar aqui um vídeo bem rápido aqui para os irmãos, de um pastor da Igreja Metodista. E o nome dele é Daniel Rocha. Eu creio que ele é da Igreja Metodista. Já vi alguma coisa a respeito dele, inclusive a história do martelo, das ferramentas, aliás, né? Da Assembleia das Ferramentas, do pastor que eu acabei de mencionar. Eu quero ler aqui, até bastante interessante, mas é a palavra de Deus, fala-se da palavra de Deus, nos ensina, e seria bom a gente deixar aqui para os irmãos. Está aqui no meu computador, faz muitos anos que está aqui e eu gostaria de aproveitar. Mas antes eu quero fazer uma pequena oração, ou seja, eu quero orar, não pequena, mas eu quero orar com os irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue falando ao nosso coração, Pai, através da tua palavra, abençoando todos da tua igreja, indistintamente, ó Pai, desde o mais velho até o mais novo. Que o Senhor esteja visitando cada um agora nas suas casas e que o Senhor esteja falando ao nosso coração, sempre através da tua palavra. Nós te pedimos tudo isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história aqui do pastor que eu vou ler para os irmãos, vou deixar aqui, bastante interessante, gostei, e aquilo que eu falei na mensagem, que nós não podemos guardar nada para nós, devemos repartir, quer repartir com os irmãos, né? Então diz assim, o título é A Mulher que Não Ri e o Deus que Ri. Estranho, né? Mas disse de uma mulher que chamava Tex Christian, uma mulher inglesa de 50 anos, afirma que não sorri desde que era adolescente. Por quê? Ela conta que há quase 40 anos educou seus músculos para não sorrir pelo simples fato de não querer ter marcas no rosto. Minha dedicação, ela diz, deu resultado. Não tenho sequer uma linha em meu rosto, disse ela. Então, nem quando sua filha nasceu ela sorriu. Realmente uma notícia espantosa acerca de onde pode chegar a vaidade humana. Nem precisa dizer o quanto isso representa uma supressão danosa no estado da alma. A sabedoria diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 13. Ou seja, se estou alegre, a condição do meu coração se exterioriza através do sorriso, tornando o rosto mais belo. Então, meus irmãos, rir é bom, principalmente quem aprende a rir de si mesmo. Às vezes eu rio, aqui em casa eu estou rindo de mim mesmo, das minhas palhaçadas que eu faço e assim por diante, né? É saudável. Passamos a não dar tanta importância às coisas insignificantes. Percebemos o quão ridicularmente nós portamos tantas vezes, ou quão desastrados às vezes somos. Faz bem olhar para dentro e rir com o que vemos. Enquanto aquela mulher não sorri, os salmos por 3 vezes mostram um Deus que ri. Lá no Salmo de número 2, versículo 4, diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E no Salmo 37, versículo 13, diz assim: rir-se-á deles o Senhor, pois estar se aproximando o seu dia. E no Salmo 59, 8, diz assim: mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Essas passagens possuem algo em comum. Elas mostram o Eterno rindo da insensatez de reis e poderosos que imaginam ser alguma coisa, rindo daqueles que confiam em suas próprias forças e se esquecem dele. E hoje,
De quem o nosso Deus continua gracejando, ou continua rindo, lançando mofa e fazendo troça? Não é difícil imaginar. Deus ri de quem imagina que pode manipulá-lo ou controlá-lo, seja com ofertas, com dízimos, com promessas, correntes ou qualquer outra espécie de sacrifício. Deus ri-se dos que criam impérios e acumulam fortunas usando seu nome, supondo que a piedade é fonte de lucro. Zomba deles porque sabe que o julgamento se aproxima, e caso não se arrependam, só resta-lhes uma horrível expectativa. O que habita no alto zomba de toda a gente que profetiza vitória, prosperidade e cura indistintamente a todos, desde, é claro, que peguem o CD, o livro, o carnê, a Bíblia e o óleo. Ri-se o Senhor de quem vive todo gabola, confiante em sua beleza e juventude, e se sente seguro porque possui bens e riquezas deste mundo. Mal sabe que a aparente segurança pode se transformar em repentina destruição. Deus ri-se da ansiedade dos que querem controlar a vida e se desgastam armando esquemas para que nada fuja do planejado, e esquece que a vida é fluida. O mais se intenta controlá-la, e quanto mais se intenta controlá-la, mais escapa pelos nossos dedos. Entretanto, meus irmãos, o Deus que ri é o mesmo que observa atentamente do céu, e seus olhos se enternecem com todo aquele que se reconhece miserável e carente de sua graça. Ele sofre com a mãe que derrama lágrimas pelo filho, ele acolhe ao que já não encontra guarida em nenhum lugar, ele recebe de braços abertos a todos que buscam o refúgio de seu Filho Jesus. O Senhor essa seria aqui uma oração, meus irmãos? Mas uma oração nós podemos fazer dizendo assim: Senhor, desejo que não ria de mim, mas que minha vida seja de tal maneira agradável aos seus olhos, que tão somente alegre-se em mim. Quanto à mulher que não ri, enquanto seu rosto permanece jovem, o pescoço, as mãos e o resto do corpo continuam a envelhecer, ou seja, continuam enrugados, e não há nada a ser feito. Então, meus irmãos, que a nossa oração seja essa: que Deus não ria de nós, que Deus se alegre com a nossa vida, que Deus se alegre com o nosso testemunho, que Deus se alegre com o nosso viver, com o nosso andar, com o nosso caminhar, com o nosso modo de ser. E assim você pode conversar com alguém da sua família, com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa, reunir-se, sentar no sofá e dizer assim: olha, vamos fazer assim com que Deus se alegre de nós. Nós somos falhos, meus irmãos, nós estamos sempre falamos hoje no estudo da família, que nós somos falhos em todo momento da nossa vida, mas pecamos, erramos, entristecemos o nosso Deus, mas Deus nos perdoa. Lá na primeira carta do apóstolo João, ele nos deixa esta palavra ali, que Jesus é o nosso advogado, ele está junto a Deus, assentado à mão direita de Deus, ou seja, à destra de Deus, intercedendo por nós. Então basta nós pedirmos perdão para Deus no pecado que nós cometemos no nosso dia a dia, e Ele nos perdoa, e nós sentimos paz no nosso coração. Que você também, minha irmã, que está aí agora ouvindo esta mensagem, que você também sinta paz no seu coração. Sabe, irmãos, às vezes, como diz lá o nosso irmão reverendo Itamar Caixeta, lá da nossa igreja, lá em... eu me esqueci o nome lá da igreja agora, do Itamar Caixeta,
lá onde o pastor Juraci estava. Me deu um branco aqui agora, irmão. Daqui a pouco eu lembro e falo para os irmãos. O nosso irmão Itamar Caixeta, ele é um servo de Deus e ele fala tranquilo, assim como eu falo também. Eu sempre estou ouvindo, né? Lá de Bandeira do Sul, viu, meus irmãos? Da IPI de Bandeira do Sul. De vez em quando a gente está ficando velho, está ficando ruim, né? Estou tomando ginkgo biloba, vou tomar, né? Estou pensando em tomar ginkgo biloba, que é um remédio para a memória. Então estou precisando tomar isso, né? Mas o pastor o Itamar Caixeta, ele falou uma coisa muito interessante. Eu já ouvi essa mensagem do pastor já diversas vezes por uma única frase. Ele disse assim: olha, irmão, nós temos costume de olhar para os problemas da nossa vida e esquecemos de olhar para Deus. Nós focamos o problema que nós estamos vivendo e não focamos no nosso Deus, não focamos no Senhor Jesus Cristo. Mas que nós façamos o contrário, que nós possamos focar no nosso Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o autor e consumador da nossa salvação, e deixar nas mãos dele. Não ficar olhando para os nossos problemas, para as nossas doenças, para as nossas dores, para as contas que nós temos que pagar, para as dificuldades, os trancos e barrancos que nós passamos, mas que nós possamos olhar para o nosso Deus, olhar para o Senhor Jesus Cristo. Esta mulher que nunca sorriu, passou tantos anos sem sorrir, não sorriu nem no dia que a sua filha nasceu. O rosto dela talvez esteja bonito, esteja assim como o meu, né? Não tem nenhuma marca, nem um pé de galinha, né? Não dá para ver aí, né? Graças a Deus por isso. Mas o pescoço está enrugando, as outras partes estão enrugando. E assim, meus irmãos, nós vamos envelhecendo. É a vida. Deus nos formou bonitos, né? Quando nós nascemos, embora, né, eu gosto de ver a criança quando cresce, porque aí a gente vê a criança bonita, porque criança nova, nenenzinha, são todos iguais. Para mim são todos iguais. E a gente vai assim crescendo, e depois a gente chega numa certa idade que a gente vai envelhecendo, as rugas vão aparecendo, os pés de galinha vão aparecendo, e a gente vai querendo passar os cremes, os produtos da Natura, de outras marcas, e creme nas mãos, mas não adianta muita coisa não, viu, irmãos? Mas o que importa é que Deus nos ama. Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama a sua vida. Você é muito importante aos olhos de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Nós não merecemos nada, Pai. Nós não merecemos a Tua graça. A Tua graça é o favor imerecido. E nós não merecemos nada. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que merece todo louvor, toda honra, toda glória. E nós te adoramos, ó Pai, nós te amamos. Porque o Senhor nos formou, o Senhor nos criou, e o Senhor nos sustenta com a sua graça e com a sua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe a sua família. E que vocês possam dormir com Deus. Possam ter um sono gostoso. Pode ter sonhos bons. Às vezes nós sonhamos coisas que nós não gostamos. Até esquecemos no outro dia. Isso é bom, né? Esquecer. Mas quando nós sonhamos com coisas gostosas, é bom a gente analisar o que significa, né? Às vezes é Deus falando conosco. Então, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida e que você seja feliz, você tenha paz aí no seu coração. Se você tiver alguma enfermidade, pode ter certeza que Deus estará cuidando de você, estará curando a sua enfermidade. Que Deus te abençoe e um grande abraço do presbítero Aristides.